Fala galera do canal Caminho Sete Lagoas, estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo, dessa vez a segunda parte com o tema Feminilidade e a Psicanálise. Estamos aqui com a Flávia, obrigado Flávia por ter aceito o convite, viu? Mas antes de começarmos, já quero que você se inscreva em nosso canal, já aperte o like e aperte também o sininho das notificações, para que todos os vídeos você possa receber aí de forma imediata. Nós também vamos colocar aqui no vídeo e na descrição o telefone da Espelho Psicologia, o telefone da Flávia. Você que precisa de tratamento psicológico, tanto você mulher, você homem, possa procurar ela se precisa realmente de um tratamento, que ela com certeza é um profissional competente e vai poder te ajudar, tá bom? Mas vamos lá, né, Flávia? Vamos começar, né? A primeira pergunta que eu tenho para fazer para a Flávia, com relação à igualdade, né? Hoje a gente vê a luta aí das mulheres. Como a psicanálise vê essa luta pela igualdade das mulheres? Então, hoje em dia está muito em voga, né? Depois do feminismo, né? E a cada dia mais, com as diversas também, diversos gêneros, né? As diversas modalidades de existência que as pessoas estão se vendo, né? Ultimamente, a gente tem visto mais militância, mais luta por direitos iguais, né? Das mulheres, e a gente fica muito satisfeita, porque se a gente considerar a própria linguagem que a gente está inserida e que a gente se inscreve, né? O ser humano mesmo, nós somos diferentes dos animais porque a gente se comunica verbalmente, a gente estabelece as nossas relações, não precisa ser na força física, vamos dizer assim. Sim. Os dois têm a capacidade tanto de conversar, né? As partes e compreender. Então são formas de acesso que a gente tem. Porém, a gente tem que reparar, é bom a gente enfatizar, que a própria linguagem, ela já é machista. Olha só para você ver. Interessante isso, né? Pois Própria é, linguagem. porque o tempo todo, uma vez que a linguagem é machista, a gente reafirma isso. Querendo ou não, independente das percepções, Sim. Independente das mudanças que todos nós estamos vendo, independente das cabeças das pessoas, né? Dos líderes, dos homens, vamos pensar assim, no geral, das próprias mulheres, que muitas vezes também são machistas, bem machistas, né? A gente vê que isso é reafirmado naturalmente. Por exemplo, se tiver dois homens num lugar, dois meninos, a gente vai falar os meninos, certo? Se tiver duas meninas, nós vamos falar as meninas, ok? Agora pode ter 10 meninas. Se tiver um homem, nós vamos falar os meninos, né? Verdade. Se for um bilhete para a família, por exemplo, senhores pais, porque abrange o pai e a mãe, ou seja, mostra a força maior, né? A reafirmação constante na própria linguagem que é colocada, o que dificulta muito para que realmente deixe de existir o machismo. Sim. Porque ele está sendo usado na gramática. Verdade. Não existe, vamos pensar, hoje uma outra forma de se inscrever. Então olha como é que é delicado. Sim. E nas pequenas coisas a gente vê isso. Nas pequenas coisas. Então, como a gente já disse, né? A psicanálise enxergava como feminilidade normal a saída das mulheres, como crescer, se casar, né? Cuidar do marido e depois dos filhos. Pronto. Ponto final. Acabou. Se você pensar só nisso, você já vê uma limitação muito grande para as mulheres. Porque depois que os filhos crescem, em que elas se ocupariam? Aonde mais? O que mais que elas fariam? Então, por aí só você não consegue pensar que uma mulher estaria muito propícia até a própria loucura mesmo. Verdade. Isso explica muito, né, Flávia? Muitas mulheres, quando chegam à terceira idade, os filhos estão todos criados, todo mundo já vivendo a sua vida, e aí não tem mais o que fazer, né? E entra em depressão, né? Explica muita coisa, né? Não é? Por quê? Porque foi uma criação só para isso. Só para isso. A vida foi direcionada ao outro,
Sim. né? E assim, um dos marcos importantíssimos que a gente conseguiu através da ciência foi a invenção da pílula anticoncepcional. Por quê? Porque uma vez que existe a pílula, passa pelo controle, vamos pensar assim, das mulheres, a maternidade ou não. Já não fica aquela coisa, a maternidade é o destino da mulher. Aí ela pode até escolher, seja por uma formação familiar, seja por uma formação cultural, né? E nós estamos falando aqui de Ocidente, Sim. né? Ainda bem, porque em relação a muitas culturas, a gente ainda está bem adiantado, apesar avançado, né? Apesar dos atrasos ainda, né? Isso, é um ponto até importante se falar, apesar de muitos atrasos, Sim. mas assim, a gente tem esse acesso. Então, a partir do momento que a pílula anticoncepcional é criada, a mulher torna-se mais dona de si. Ela não está mais à mercê, por exemplo, de uma força física de um homem que inibe, de um destino estritamente para a maternidade. Agora ela tem mais opções, ela pode escolher? Claro que ela pode, e é bom que ela escolha, porque se ela quiser, de repente, e aí a posição da psicanálise é essa, ela tem o direito de escolher o que ela quiser. Sim. Se ela quiser seguir o que a psicanálise chamava de feminilidade normal, há mais de 100 anos atrás, que a gente sabe que não é só isso que é o normal, vamos pensar assim, mas ela tem o acesso. Agora, vamos pensar assim, ela fica tendo mais direito à escolha. Sim. Né? Muito bom. Então, assim, às vezes o radicalismo do feminismo assusta porque parece que a mulher tem que ser militante, tem que brigar, tem que querer igualdade. E a igualdade é tão relativa. Verdade. Porque, assim, são tantas questões Sim. que as mulheres podem escolher hoje e, ao mesmo tempo, também elas estão tão ainda presas, por exemplo, nos costumes de que uma casa seria responsabilidade da mulher, que a criação dos filhos é responsabilidade só da mulher. Às vezes a própria mulher ainda não consegue compreender que isso mudou. Sim. Mas aí a gente também vai abrir. E os homens compreendem que, por exemplo, hoje as mulheres trabalham e que a casa é de todos. Um homem não está ajudando uma mulher se ele cuida da casa? E que ele também tem que se responsabilizar e cuidar dos filhos igualmente, não é ajudando a mulher? Essa frase é famosa, eu ajudo, né? Eu ajudo, como se tudo fosse para ela, ou se fosse só dela, como se fosse obrigação dela. Então, assim, são questões para a gente pensar. Com certeza. Pensar bem. Com certeza. Flávia, eu queria saber com relação ao feminismo, você acabou de explicar isso, né? Mas e nós, os homens, Flávia? Eu vejo, temos muita dificuldade de entender essa nova mulher, né? Dos dias atuais. Eu vejo vários amigos tendo dificuldade de relacionamento por causa das mulheres estar procurando o seu direito, né? O seu espaço. O que você diria para nós, para encararmos isso de forma melhor? Então, são questões muito delicadas, né? Mas que os homens também precisam muito refletir. Porque eles também vêm de uma formação, né? Seja do pai, do avô, Sim. em que se via mesmo essa mulher submissa, né? Aos homens. Hoje em dia já não é mais assim. Independente de como as mulheres optem, às vezes por uma relação mais tradicional, escolham isso, as mulheres mudaram muito, né? A começar pela participação nas finanças da casa, que de algum jeito, quando uma mulher trabalha, isso acontece. Isso quando não as mulheres que mantêm as casas, né, as suas casas. Sim. A gente também vê muito. Mas, claro que para os homens também é difícil, porque eles também tiveram essa educação, né? Igual a gente vê ainda, infelizmente, mas a gente ainda vê que são comportamentos que se repetem. Às vezes alguém fala, o pai fala para o filho, ou às vezes até a própria mãe fala, menino não chora, né? Verdade. Homem não chora, Sim. Tipo, homem tem que ser homem tem que bancar, homem não pode demonstrar fraqueza. Então, como ele vai compreender a sensibilidade ou as mudanças que aconteceram com a mulher, como é que ele vai dar voz para uma mulher
Como é que ele vai se colocar no lugar dessa mulher, sendo que culturalmente é dito para ele que, não, ele é que manda. Tanto é que na educação ainda, muitas vezes, os meninos não têm uma educação em casa igual, vamos pensar assim, a das meninas. A exigência das meninas ainda é maior. Então é lógico que esse homem vem com essa carga. Mas, poxa, uma vez que você cresceu, uma vez que você está vendo tudo que está acontecendo, talvez esteja na hora de querer abrir mão desse lugar de achar que é dono das mulheres, como Verdade. nunca foram. Sim, Mas às vezes a mulher aceitava, vamos pensar assim, esse lugar, seja por circunstância, seja por estar inibida pela força do homem, questão seja pela cultura, financeira. seja isso, pela dependência, né? Seja pela desigualdade que ainda hoje é muito recorrente, as mulheres ganham menos do que o Sim, homem. sim. Isso é fato, né? Então, assim, são várias questões. E outra, você sabia, Emerson, que no último ano o feminicídio aumentou 300%? É muito, né? Então, se você pensar, nós estamos no século XXI. Por que será que isso está desse jeito? Será que não é porque a gente ri das coisas? Será que não é porque as mulheres, entre elas mesmas, também não competem? Uma ajuda a desmoralizar a outra? Será que não é porque o homem ainda quer impor força física em cima de uma mulher? Será que é porque ele também, até hoje, ele não consegue perder? Vamos pensar assim? Ele não consegue admitir que uma mulher pode escolher não ficar com ele? Sim, E que verdade. ele também tem outras N opções? Sim, Por que tanta rigidez na cabeça dos homens? Por quê? Né? Então, assim, verdade. eu acredito que se os homens conseguirem pensar um pouco mais nas diferenças, porque aí é onde que igualdade para mim fica uma interrogação, porque eu não sou igual a um homem, pelo contrário, eu sou muito diferente. Sim, Eu só quero ter direitos iguais. E eu acho que os homens também têm que pensar nisso, né? E eles verdade. não fazem muitas Verdade. vezes esse Ó, movimento. verdade, muito bom. Eu tenho certeza que muitos homens aqui vão pensar diferente, né? Vão fazer É uma bom, né? autoanálise, né? Ô, Flávio, eu queria falar agora sobre com relação às profissões, né? Há profissões muito típicas de mulheres, né? A própria psicóloga, professora, enfermeira, né? Por que disso? Por que que a mulher tem mais essa pegada nessas profissões? Então, isso remete a uma resposta até que já foi dada, né? Quando eu te dei exemplo na antiguidade, nas épocas passadas ainda, né? Sim, Que os homens saíam para poder buscar o sustento ou para a guerra, né? As mulheres ficavam, então as mulheres estavam para o cuidado, né? Em relação aos homens. E isso também foi perpetuando. E aí também teve uma fase que, assim, quando começou mesmo a ter escola para todo mundo, como a mulher estava associada a cuidar, então as professoras também vieram daí, né? E outras profissões. E ainda assim, se você olhar ao seu redor, você vê que os lares são as avós que cuidam ou as mães. sim, Raramente você vai ver um lar onde um pai é quem faz tudo. Vamos pensar assim, que ele trabalha, que ele cuida dos filhos, que ele cuida da casa. muito Raramente, se difícil, é né? que você conhece algum, Não, não né? conheço, não. É bem raro. Não Então, assim, conheço. a mulher, ela já tinha essa questão do cuidado e hoje ela adquiriu outras funções. Então, ela colocou mais coisas para ela, Sim, né? sim, sim, sim. E aí, então, essa herança das profissões está aí. Interessante que geralmente isso também é questão da professora, né? Muito difícil. Hoje já tem muitos professores, mas também a maioria ainda é mulher, né? E por incrível que pareça, nesse sentido mesmo, você pode pensar que até o fato do professor aqui no Brasil, por exemplo, ser tão desvalorizado, por aí você já vê por quê. São profissões, assim como assistente social, a própria enfermagem, né? Sim, São sim. profissões
que são tipicamente femininas, então carregam também esse estigma de menos. Verdade, Não há uma verdade. igualdade, Verdade. entende? Acho que a gente nunca pensou por esse lado aí Não não, né? é? Verdade, Não tem um verdade. peso Com de certeza. desmoralização, Com vamos pensar certeza. assim, em alguma medida? Verdade. Flávia, há muitas mulheres que têm dificuldade em procurar ajuda com o psicólogo, com a psicanalista, é, estando com problemas emocionais. Alguma questão ainda de um preconceito, né, de procurar ajuda com a psicóloga, achar que não serve para aquilo, né? O que você diria para aquela mulher que está assistindo a gente aqui, que está passando por um problema emocional, um problema no relacionamento abusivo, tendo problemas na família, tendo problema também com os filhos, dificuldade de criação dos filhos? O que você diria para essa mulher que está assistindo a gente? Olha, é, as mulheres não têm que dar conta de tudo, como elas têm feito ainda. Muitas vezes, como né, na própria questão anterior, a gente estava falando das profissões ligadas ao cuidado e que as mulheres hoje fazem mais coisas. Vamos pensar assim, até nessa luta por uma igualdade, ela acabou colocando mais coisas, né? Sim. E aí, socialmente também, o homem não tem muita abertura para dividir as obrigações que antes eram tidas como só delas. Então, muitas vezes a mulher quer dar conta de tudo, até porque ela não quer demonstrar fraqueza frente a esse homem. Muitas vezes, se ela falar que ela não tá legal, ele pode não apoiar. Falar que isso é bobagem. A gente Sim. escuta muito isso na clínica, Sim. tipo, pra que isso? Ou às vezes um medo também dessa mulher entender que às vezes a questão pode estar relacionada a esse homem e ela pode depois não querer mais essa relação que é abusiva. Sim. Então, muitas vezes esse homem vem e detona essa mulher, né? Coloca ela mais para baixo ainda, né? E outras vezes a gente percebe que é a força que ela faz com ela mesma, tentando achar que ela tem que dar conta de tudo. Porque ela continua tendo os costumes, muitas vezes, de Sim. pensar que a casa, os filhos é responsabilidade só dela. E além de tudo, ela trabalha muito fora. E aí, como é que fica? E aí ela também tem que pensar que muitas vezes também ela não aceita ser ajudada, vamos pensar assim, porque ela tá tão acostumada que as coisas sejam do jeito dela que não tem abertura para que o outro faça da forma que ele dá conta. Então tem que delegar função para todo mundo ali. A casa é de todo mundo. Mas, por exemplo, na escola mesmo, é como se o filho, a gente ainda vê muito isso. Ah, vou chamar sua mãe. Parece que o filho é só da mãe, tanto é que tem a expressão, né? Filho da mãe, né? Verdade. Os homens fazem filhos e saem pelo mundo. Verdade. Mesmo quando uma mãe não cuida, é a avó, é a tia, não sei. Mas é uma mulher que cuida, vamos pensar assim, normalmente, né? Mas assim, tudo é a mulher? Como assim? Ela também tem que, agora que ela aprendeu a ter voz, ela também tem que bancar isso, de que eu abro mão de algumas coisas para eu ter uma vida melhor. Eu posso ter uma vida melhor. Muito bom. Queria agradecer você, viu, Flávia, pelo tempo que você designou para nós aqui, para o canal Caminho Sete Lagoas. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres e também os homens também, né, que precisam ouvir, que precisam melhorar, que precisam fazer cada vez mais uma autoanálise. Será que eu não sou machista? Tenho que mudar. Tenho que dar valor mais, né, para minha esposa, para a namorada, para a mãe. Saber que a mulher está lutando pelos direitos e nós não devemos lutar contra, né, isso, né? E eu queria agradecer você e eu tenho certeza que o vídeo foi de grande enriquecimento para todos, tá bom? Galera, estamos encerrando esse vídeo. Gostaria que você já colocasse o like aí e compartilhasse para todo mundo. Se você tem um amigo, uma amiga que gostaria, né, de ouvir o que foi falado aqui, mande para ele pelo WhatsApp, por todas as mídias, tá bom? Obrigado, Flávia. Obrigada. Galera, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.